E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, amigo de outras torcidas, de outros clubes que curtem o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, segunda-feira, embaixo de um calor amazônico, 34 graus em São Paulo, 33, 34 graus, sensação térmica de 850, e eu que gosto muito do calor, como eu gosto de uma bela obturação, você imagina o quanto eu tô sofrendo nesse calor, suando mais que tampa de marmita. Vamos lá com as notícias do time hoje. Eu queria falar bastante com vocês hoje ainda sobre o jogo contra o Mirassol, a goleada. Muito obrigado pelos comentários e participações aí no vídeo de ontem, muitas visualizações, agradeço a todos. Queria falar de alguns jogadores aí, algumas informações que eu peguei, aquela confusão no Pacaembu, o Carneiro, daqui a pouco tem um recado pro seu Carneiro, viu? Seu Carneiro, aguenta sentadinho aí, tem um recado para você. Antes, só para falar para vocês, um dado curioso, dos times da Série A, que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é que tem o maior jejum de títulos paulista, de títulos regionais. Não ganhamos o Campeonato Paulista desde 2005, vocês sabem, é um jejum Lázaro incômodo esse jejum. A estreia animou, acho que esse campeonato vai ser difícil, vocês viram aí, os times grandes estão ainda se entrosando, começando um trabalho aí, Palmeiras e Corinthians empataram, o Santos venceu, mas venceu apertado, vai ser difícil, mas a gente tem esperança, claro. E um outro dado curioso, fazia 3 anos que o São Paulo não ganhava na estreia do Campeonato Paulista. Eu fiz umas anotações aqui no meu iPad, porque o tiozinho, vai ficando velho, a memória vai indo para o espaço, e como eu falo tudo de improviso aqui, nunca... anoto nada, eu fiz só umas anotações aqui, que tem muita coisa para falar. A gente, 3 anos sem vencer na estreia, e olha que curioso, foram 16 chutes a gol do São Paulo, 7 finalizações certas, e no ano passado, no Campeonato Brasileiro, toda vez que o São Paulo acertava mais de 7 bolas no gol, não perdia. Então, um número animador. Muita gente comemorou, falou comigo também sobre, nos comentários, falou sobre o número de gols, né, que fazia tempo que a gente não via tantos gols assim. A última vez que o São Paulo marcou 4 gols foi na virada no Rio de Janeiro contra o Botafogo, vocês lembram? Aquela virada histórica, com o Hernanes arrebentando com o jogo, e depois tinha tido teve aquele lance, aquele jogo contra o Corinthians também, da coivadinha, mas fazia tempo que o São Paulo não goleava. Eu lembrei, acho que a última vez que eu vi o São Paulo golear no estádio, eu acho que foi contra o Corinthians, depois contra o Linense também, no Campeonato Paulista, mas fazia muito tempo. E muita gente lembrou também no vídeo, que eu esqueci de falar ontem, eu tenho até separado para falar, esqueci, sobre o preparo físico do time. Vocês lembram que no ano passado, no final do ano passado, no ano passado inteiro, no segundo semestre inteiro, no ano inteiro, o São Paulo morria no segundo tempo, vários problemas musculares, o time desfalecia em campo, e eu acho que com certeza isso já se deve, o São Paulo ter terminado o jogo mordendo o time do Mirassol, foi por causa do Carlinhos Neves, que é um grande profissional. Ele falou que trabalhou muito lá nos Estados Unidos, eu tenho certeza que já é a influência dele, porque não é à toa que o São Paulo terminou o jogo sufocando o adversário, muito bem preparado fisicamente. Eu acho que o Carlinhos Neves foi um acerto da diretoria fundamental para essa retomada do caminho de glórias aí, de sucesso. Ele chegou já, Fagner, que estava demorando, tá aí, que vocês que gostam dele. O São Paulo fez um jogo treino agora, hoje à tarde, contra o São Caetano. Os jogadores que não atuaram ontem do São Caetano contra o Corinthians e os jogadores que não atuaram contra o Mirassol fizeram um jogo treino no CT. 1-0 pro São Paulo, gol do Araruna, um belo chute de fora da área. Eu assisti o jogo treino, passou pela Globoesporte.com, mais uma vez não dormi de tarde, fiquei assistindo o jogo treino do São Paulo. E ele colocou os reservas ali e colocou o Carneiro em campo. O Carneiro jogou. O Carneiro é o seguinte, gente, vamos falar dele logo, já me irritou profundamente, vocês sabem, o cara simplesmente desapareceu, não apareceu na concentração, desapareceu, sumiu, deixou todo mundo preocupado, todo mundo procurando por ele, porque ele tá aborrecidinho, porque ele não jogou na Florida Cup, tem um monte de problema muscular, e tem 2 equipes aí, o Nacional e o Imperial, interessados nele, e ele tá bravinho porque ele não jogou, não apareceu. Eu acho que foi orientado pelos empresários dele para dar o cano para forçar uma negociação. Eu acho o seguinte, gente, eu vou falar bem calmo, bem calmo. Quem é Carneiro? Quem é Carneiro na fila do pão? Quem é Carneiro no jogo do bicho? Quem é Carneiro? Jogou aonde? Fez gol em quem? Ganhou o quê para fazer isso com o São Paulo? E mais, hein? E mais. Não é só a falta de profissionalismo, a ser um antiprofissional, ser antiético, não é só isso. É ingrato, é um jogador ingrato com o São Paulo, porque o São Paulo pegou esse cara estrupiado,
ele chegou em abril, só foi jogar em julho. O São Paulo fez um trabalho de recuperação com esse cara, teve paciência, investiu nele, teve paciência, o cara fez 15 jogos e um gol, e é assim que ele trata o São Paulo. É assim que ele responde todo o apoio da diretoria, todo o apoio da comissão técnica, que teve muita paciência com esse cara, é assim que ele responde. O São Paulo está estudando uma punição, uma multa para ele, mas o cara apareceu hoje para treinar, jogou, disputou o jogo treino como se nada tivesse acontecido. Espero que esse cara seja punido severamente. O que eu faria? Eu faria o seguinte: punição pesada no salário, deixa o cara treinando lá em Cotia, sozinho, lá em Cotia, e vende daqui 6 meses. Para não aprender a fazer isso com o time da grandeza do São Paulo. Quem é esse cara para fazer isso? Espero que o São Paulo não passe a mão na cabeça desse jogador, que não vire refém. Eu já falei aqui que o São Paulo vira refém de tantos jogadores perebas, de tantos medíocres, e esse caneludo aí vai virar refém desse cara. Espero que não passe a mão na cabeça desse jogador. Espero que dê uma multa pesada para ele. Eu acho que o cara não tem mais clima para viver, porque um cara desse, ele destrói o ambiente todo. Se um cara desse, que não é ninguém, faz isso, por que o Nenê não se acha no direito de fazer? Por que o Diego Souza não vai se achar no direito de fazer? Por que os jogadores que têm mais tempo de São Paulo não vão se sentir no direito de fazer a mesma coisa? Porque se passa uma mão na cabeça desse medíocre, desse carneiro, quando ele toma uma atitude dessa, abre um precedente perigoso para que outros jogadores façam a mesma coisa e o Jardine comece sim a perder o comando, que é o que a gente tem. Eu, pelo menos, tenho mais medo que ele não tenha pulso para manter esses caras na linha. Então, desculpa o desabafo, eu fico louco quando um jogador faz isso, um cara que ganha milhões, um cara que está num dos maiores clubes do Brasil, do mundo, o cara que teve todo o apoio, toda a paciência da diretoria do São Paulo, o cara simplesmente desaparece da concentração. Então, vocês me desculpem o desabafo, eu fiquei realmente bastante irritado com isso. E só para complementar uma informação aí do jogo treino, o Jardine colocou o Araruna improvisado de lateral e o Igor Vinícius no banco no primeiro tempo. Depois o Igor Vinícius entrou, o Araruna voltou e marcou o gol jogando como meio campo. Não entendo esse menino, eu vi a movimentação dele, não é possível que o cara seja tão ruim assim, gente, não é possível, senão não teriam contratado. Eu não acredito em esquema de empresário, não acredito nisso. Eu até queria dar mais chances para esse menino, para ver esse menino jogar, porque não é possível que esse menino seja tão ruim assim. Mas ele colocou de novo no jogo treino, com jogadores que não atuaram contra o Mirassol, o Igor Vinícius começou na reserva, o Araruna começou improvisado. Então eu não sei realmente o que pensar, queria saber a opinião de vocês. Outra coisa, Pacaembu, muita gente reclamou, mas muita gente reclamou que foi no estádio, nos comentários. Eu tinha falado aqui, tem problema no policiamento que chegou tarde, depois falaram que acabou a luz, depois falaram que as catracas não estavam funcionando, teve gente que chegou 5 da tarde e só entrou no segundo tempo, um absurdo. O São Paulo emitiu uma nota pedindo desculpas ao torcedor do São Paulo, torcedor que foi ao estádio, dizendo que vai apurar o que aconteceu, ver os problemas que aconteceram, para que não aconteça de novo, porque nós temos mais 2 jogos no Pacaembu contra o Guarani e contra o São Bento. No Morumbi, só dia 13 mesmo, no segundo jogo contra o Tajeres. Muita gente me pergunta como é que estão as reformas. Eu vi umas fotos aí, estão mexendo ali atrás do vestiário, estão fazendo as reformas que eram esperadas, inclusive para a Copa América. E vamos ver, eu acho que o Morumbi vai ficar maravilhoso, eu não vejo a hora de voltar para lá. O Pacaembu é um estádio legal, é bacana, até mais perto da minha casa, mas como a casa da gente não tem, eu prefiro 1000 vezes o Morumbi. O torcedor que foi ao Pacaembu reclamou muito, torcedores indignados, muitos pais com crianças pequenas, realmente um absurdo que aconteceu no sábado. Torcedor que compra ingresso, chega 2 horas antes e consegue entrar no intervalo do jogo, depois do intervalo, realmente um absurdo. O São Paulo joga quinta-feira contra o Novo Horizontino, que joga nesse momento contra o Ituano, eu estou assistindo aqui, tá 0-0. Quinta-feira, fora de casa, deve ter a estreia do Hernanes. Aliás, o Jardine falou algumas coisas hoje que eu queria falar para vocês. Falou na entrevista coletiva sobre a mudança de posicionamento do Hudson, lembra que eu tinha comentado com vocês? Ele estava colocando o Hudson como meia, depois ele recuou o Hudson para dar uma opção de saída de bola, deu resultado, parabéns para o Jardine. Ele falou dos treinamentos de bola parada, que ele teve um dia só para treinar cruzamento de bola parada ofensiva, porque nos Estados Unidos eles treinaram bola parada defensiva. E o que ele falou, que também é de acordo com aquilo que eu já tinha falado para vocês, é o seguinte: ele disse que é uma dor de cabeça boa, um jeito de colocar o Hernanes e o Nenê para jogarem juntos, que é um desafio dele, que ele acha, pensa como eu fiquei contente de ter meu pensamento coincidir com o dele, que eu acho que bons jogadores precisam jogar juntos. Ele disse que o Hernanes pode jogar ali como mais recuado um pouco, mas que ele prefere jogar na meia.
mais adiantado para finalizar e tal. Só que o próprio Jardine disse que o Hernanes está disposto a colaborar, seja na posição que for, o que é claro que não é nenhuma surpresa vindo do Hernanes. Viu, seu Carneiro? Só precisa aprender um pouco com quem tem identificação com essa camisa do São Paulo. Então o Jardine falou isso, o Hernanes deve estrear na quinta-feira, eu não sei se ele consegue dar um jeito de colocar o Nenê junto, porque o Nenê foi bem, não dá pra negar, embora muita gente falou também nos comentários que contra time pequeno ele vai bem, mas vamos esperar, eu acho que é um grande jogador, podia jogar junto do Hernanes, até para ter uma opção de variação de jogadas ali e tal. Domingo, quinta-feira, 9 da noite contra o Novo Horizontino. E aí, na Copinha, só para dar um recado para vocês, São Paulo joga amanhã, 7h15 da noite em Araraquara, semifinal da Copinha contra o Guarani. A polícia divulgou agora, torcida única, tá? Só quem tiver com camisa do São Paulo pode entrar, torcedores do Guarani podem entrar, mas não caracterizados. A polícia militar achou por bem isso, porque o São Paulo é o mandante e tem uma campanha melhor que a do Guarani no torneio. Então amanhã, 7h15, a gente torce para a molecada ir para a final, que acontece na sexta-feira, dia 25, uma tradição aqui em São Paulo. Eu não vou poder ir porque estarei trabalhando, se não queria muito ir, faz muito tempo que eu não assisto uma final de Copinha. Queria pedir para você de novo entrar no site O Esportista, tá bem bacana, textos do tiozinho todo dia lá. E, um recado, eu pedi muito a participação de vocês, muito obrigado, vocês me fizeram chegar a uma conclusão. Eu falei dos vídeos de segunda, quarta e sexta, vocês disseram que pode continuar nessa frequência, vou continuar, porque quem manda nesse canal é vocês, e vou selecionar melhor os meus amigos, porque vocês têm razão. Eu tenho amigos chatos pra cacete, vou começar a ignorá-los solenemente, mas cada vez que eu tiver uma dúvida eu peço a opinião de vocês, porque afinal de contas o canal chama Voz do Torcedor São Paulino, porque é a minha voz e a sua voz, certo? Vamos para o tradicionalíssimo Momento Maguila, muita gente escrevendo, eu peço para vocês um pouco de paciência, deixa lá seu nome, para quem que você quer que mande o salve, para sua família, para sua namorada, mulher que geralmente me odeia. Um abraço de hoje pro Nelson Dias e pra filhinha dele, a Luana Dias de Indaiatuba. Luana, um beijinho pra você, o pai disse que assiste, ela quer que eu fale o nome dela, um beijinho pra você, Luana. Fábio Miller e pro filho Lucas Miller de Campinas, aqui em São Paulo. Paulo Henrique de Montemor, no interior de São Paulo. Rafael pra esposa Thalita, que não me odeia, e pra filhinha Nina. Nina, um beijo pra você, de Matão, também no interior de São Paulo. Alessandro Santos, de São José do Rio Preto, Marcelo Alves, do Espírito Santo, e eu queria mandar um abraço para o Márcio Bernardes, da Rádio Transamérica aqui em São Paulo, que falou do canal depois da transmissão do jogo São Paulo e Mirassol. O Márcio trabalhou comigo na TV Gazeta, é um grande cara, eu gosto muito dele, e como eu fiquei no setor de imprensa ali do Pacaembu, eu cruzei com ele, cruzei com o Flávio Prado, matei saudade de alguns amigos lá, e conversei bastante com o Márcio, falei do canal, e ele disse que ia mandar um abraço, e mandou. Eu não consegui ouvir, que eu estava no caminho de volta para casa, mas alguns seguidores aí, inscritos do canal, me deram esse toque. Marcel, um abraço para você, o Bam Bam Bam. Bom, gente, é isso aí, fiquem com Deus, o vídeo já tá gigantesco, eu volto na quarta-feira, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão. Muito obrigado pelo prestígio e carinho de vocês, fiquem com Deus, forte abraço e tchau!